Olá a todos, a nossa equipe ela é composta pelo Gabriel Araújo, Guilherme Camussa, Gustavo César, Rodrigo Sobreira e eu, Victor Ferreira. Brevemente sobre os conceitos. A logística de distribuição ele é um elemento fundamental no contexto empresarial, porque dentro da logística de distribuição existem os canais de distribuição, que eles representam os caminhos através dos quais um produtor ele vai fazer o movimento dos seus produtos. Esses canais eles consistem em canais diretos ou envolvem múltiplos intermediários. Isso daí é de extrema importância porque quando a empresa ela tem bem estruturado, ela consegue melhor atender cada perfil do seu cliente. Essa é uma breve representação sobre os modelos de canais de logística. E uma fábrica ela pode atender diretamente o cliente ou ela pode, do outro lado, ter intermediários, como varejista, atacadista e etc., com o objetivo de atingir o cliente final. Iniciando o desenvolvimento do nosso trabalho, é válido uma breve contextualização. Um canal de distribuição consiste no conjunto de organizações envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para o consumo ou uso no lugar, no tempo e no nível de qualidade esperados. Dentre os objetivos e a importância dos canais de distribuição estão garantir a rápida disponibilidade do produto, intensificar as vendas, garantir o nível do produto ofertado ou reduzir os custos ao longo da cadeia. Em relação às propriedades, o comprimento nada mais é que o número de intermediários, desde o fabricante até o consumidor final. Quanto maior o nível, mais intermediários. Já a amplitude consiste na largura da cadeia de suprimentos e pode ser exclusiva, ou seja, um distribuidor, seletiva, mais de um distribuidor, ou inclusiva, vários distribuidores. Existem, ao todo, 3 tipos de canais. O vertical, em que a responsabilidade é transferida ao longo dos intermediários, e é um canal indireto. O híbrido, que é uma mistura de canal direto e indireto, e as funções são executadas por 2 ou mais agentes. Por fim, o múltiplo adota vários canais de venda. Geralmente, é utilizado quando se englobam mais de um segmento de mercado. Listando as vantagens e as desvantagens dos canais verticais, estão o maior controle sobre a marca e seus produtos, comunicação direta e eficaz com os clientes. Já nas desvantagens, engloba que os fabricantes e os atacadistas não possuem um contato direto com o consumidor final, não sendo possível perceber a sensibilidade de mercado e necessitando da comunicação com o distribuidor para isso. E o varejista é o responsável pela satisfação do cliente final. Já no canal híbrido, as vantagens estão entre contato direto entre o fabricante e cliente, serviços baratos e mais eficientes, e grandes clientes possuem uma vantagem maior. Já nas desvantagens estão a necessidade de compensação financeira, redução na remuneração do distribuidor, riscos à manutenção de nível de serviço e o surgimento de conflitos devido à duplicidade entre agentes. Por fim, nos canais múltiplos, entre as vantagens está a ampla disponibilidade de produtos e serviços e potencializa a venda pelo maior número de canais. E já nas desvantagens, está aqui, eleva a perda de competitividade em um canal pela interferência com outros canais mais competitivos. Definindo os canais de distribuição, ocorrem 6 etapas. A primeira delas é a identificação de segmentos homogêneos de clientes e definição dos canais de distribuição. Ela serve para compreender as necessidades e as preferências. Já na etapa 2, está a identificação e priorização das funções logísticas, de acordo com as necessidades descobertas na etapa 1. Na etapa 3, é o benchmarking preliminar. Ele serve para comparar as suas estratégias com as que são adotadas no mercado. Na etapa 4, a revisão do projeto de distribuição. Ela serve para gerar o alinhamento. Na etapa 5, a aferição dos custos e benefícios e escolha da estrutura de distribuição. Aqui é válida para viabilizar financeiramente. E na etapa 6, por fim, a integração com as atividades atuais da empresa. Aqui garante a sinergia entre a estratégia e a prática. O encurtamento do canal de distribuição nada mais é que a diminuição do número de intermediários, visa simplificar e agilizar os processos e custos. Contudo, eleva a concentração das atividades em um só operador, elevando a sua importância. O primeiro estudo de caso, ele tem como tema a integração vertical como estratégia de apropriação de valor, um estudo exploratório no canal de distribuição de produtos agrícolas.
ele vai trazer a verticalização na atividade de comercialização de uma empresa de distribuição de produtos agrícolas, o que vai ser um desafio na gestão de suprimento da empresa. Tá, analisando o estudo de caso, a gente vai perceber que essa empresa ela opta pela verticalização devido a um problema do setor, que é a barganha com os compradores. Ou seja, grandes marcas, grandes centros, quando eles vão barganhar com essas empresas de médio e pequeno porte, eles têm muito poder sobre a mão. Então, uma estratégia para diminuir os custos da operação é verticalizar a sua distribuição. Então, ali, eles vão ter todo o controle do processo de comercialização, que vai reduzir essa dependência das grandes redes varejistas, vai aumentar a margem de lucro e vai deixar eles com relação mais próxima com os seus clientes. Como consideração do estudo de caso, a gente tem que a importância da gestão de suprimento, da análise dos riscos e oportunidades envolvidas no posicionamento estratégico da empresa. Ou seja, com uma pequena análise, eles conseguiram mudar o seu sistema de distribuição de modo que eles maximizassem o lucro e diminuíssem um dos grandes problemas, que é a barganha com os varejistas. E aí isso ressalta a importância da padronização e da uniformidade da qualidade. Além de que a verticalização da distribuição pode ser uma estratégia viável para pequenos e médios produtores agrícolas. Ou seja, nem por ser uma empresa de pequeno ou médio porte, um estudo realmente feito nessa parte da distribuição pode gerar grandes resultados para a empresa. O segundo estudo de caso ele tem como tema a cadeia produtiva da uva de mesa fina no estado de São Paulo, produção, sazonalidade de preços e canais de distribuição. O segundo estudo de caso ele traz os principais canais de distribuição da uva fina no estado de São Paulo. Ele mostra a visão geral da distribuição híbrida na cadeia produtiva, ou seja, esse daqui vai ser o estudo de caso que a gente vai tratar da distribuição híbrida. Analisando o estudo, a gente vê que o modelo ele vai combinar a venda direta do produtor para o varejo com a intermediação dos atacadistas. Com essa jogada, os produtores vão ter acesso a um mercado maior, enquanto os atacadistas e os varejistas eles podem oferecer aos consumidores produtos de qualidade a preço competitivo, ou seja, é uma mudança em que todos os lados saem ganhando. Aqui tem a representação do canal de distribuição da uva, em que o produtor ele tanto exporta, como ele pode enviar diretamente para o atacadista, que vai repassar para as casas de outros estados, vai passar para o centro de distribuição, como também para centros de compra. Também, da mesma forma, o produtor também pode fazer isso, trazendo uma grande variedade de distribuição. Analisando o estudo de caso ainda, mostra que o canal ITA ele permite que os produtores eles vendam seus produtos durante todo o ano. Como a uva é um produto com grande sazonalidade, que depende muito da colheita, fazendo esse modelo, eles conseguem vender para os atacadistas durante todo o ano, que tem a capacidade de estocar esse material e vender quando tiver a demanda. Além disso, o acesso ao mercado maior possibilita lidar com a sazonalidade da produção e a garantia da qualidade do produto. Como considerações finais, ficou que o canal híbrido é uma estratégia eficaz para atender as demandas do mercado e garantir a qualidade do produto. Então, começando aqui pelo terceiro estudo de caso, ele fala sobre a estratégia de gestão de múltiplos canais de distribuição, né, sendo aí um estudo voltado para a indústria brasileira de alimentos. Então, começando aqui pela introdução, esse artigo ele vai abordar a estratégia de múltiplos canais na indústria de alimentos, focada em atenuar o poder do grande varejo na coordenação dos canais de distribuição. O estudo foi feito aí em 2 estágios, né, de uma pesquisa, em que foram feitas entrevistas presenciais e à distância com algumas empresas. Passando aqui para a análise do caso, na primeira etapa foram mapeados os canais de distribuição que eram empregados por 6 empresas, e a gente conseguiu identificar aí nesse estudo a identificação de múltiplos canais. Então a gente podia ver que das 6 empresas, elas possuíam um canal de distribuição com os grandes varejos, com pequenos e médios lojistas, com venda direta. Então a gente conseguiu ver que isso era uma oportunidade, né, de conseguir uma maior cobertura de mercado, uma customização nas vendas e o melhor atendimento nos anseios dos consumidores, porque não ficava voltado apenas para um meio de distribuição, eles tinham mais opções, eles tinham mais poder de barganha. Passando para a segunda etapa do estudo, houve a constatação de que a gestão de múltiplos canais é mais complexa do que a de um único canal. Isso é um pouco óbvio, né? Mas ainda assim é relevante ressaltar aqui, porque cada canal de distribuição ele tem a sua peculiaridade, ele vai ter a sua margem de rentabilidade, ele vai ter o seu prazo logístico de processos, de entregas.
ele vai ter o seu meio de comunicação, ele vai ter o seu objetivo final. Então, assim, ao mesmo tempo que lidar com vários canais pode trazer algumas vantagens, isso também aumenta um pouco a complexidade do processo de cada uma das empresas. Uma segunda questão que também foi analisada foi a importância do marketing direto como canal alternativo de distribuição, porque isso gera um vínculo mais forte com o consumidor final, já que não tem intermediários nessa relação. Então, você consegue ter ali efetivamente o que o seu cliente final quer, o que ele anseia, o que ele deseja. Você consegue entender melhor as necessidades dele, você consegue ali ter uma comunicação mais direta e uma fidelização maior do cliente. Como consideração final, a gente consegue perceber a importância de múltiplos canais de distribuição como estratégia para diminuir o poder do grande varejo. Então, assim, a partir do momento que eu tenho várias opções para poder trabalhar com o meu público, né, que eu tenho vários caminhos que eu posso fazer essa distribuição, eu consigo diminuir o poder de barganha dos grandes varejos e consigo ter diferentes tipos de relações, como, por exemplo, com pequenas e médias empresas, em que eu consigo, dessa forma, obter uma margem maior, por exemplo. Então, é importante ressaltar isso, e também a parte do marketing direto, como eu falei anteriormente. É uma estratégia ali que tem o seu custo e tem o seu esforço necessário, mas que ele se paga no final pelas diversas vantagens que ele pode trazer. Para concluir, nós podemos fazer um breve resumo sobre como as empresas estão lidando com a complexidade das escolhas do meio de distribuição. Vimos no caso da Pedra Branca como a verticalização deu uma maior autonomia aos produtores, ao mesmo tempo que criava uma maior fidelização com os clientes, como o modelo híbrido de distribuição deu uma grande eficácia resolvendo problemas como a sazonalidade no estudo da cadeia produtiva da uva, e também vimos como a gestão de múltiplos canais traz uma cobertura mais ampla do mercado, apesar de também trazer uma maior complexidade na gestão. Ou seja, esse estudo destaca a importância da flexibilidade e compreensão do mercado para o sucesso na gestão de canais de distribuição.